A experiência de Michelson-Morley em 1887 tentava comprovar o modelo clássico do éter luminífero. Este modelo assumia as seguintes premissas: a luz necessitava do éter luminífero para se deslocar, o éter luminífero encontrar-se-ia em repouso absoluto, a velocidade da luz é independente da que se tem a sua fonte, a velocidade da luz era constante no vazio. Idealizando um instrumento que fosse capaz de detectar a velocidade da Terra em relação ao etéreo repouso e, desta forma, obter um sistema de referência em quietude absoluta, a ideia consistiu em comparar as duas possíveis situações de movimento relativo do interferômetro em relação ao suposto éter luminífero. Interferômetro de Michelson-Morley em repouso em relação ao éter luminífero. A luz emite desde uma lanterna em direção ao espelho semitransparente transversal, de forma que uns raios o atravessam e continuam a sua reta trajetória, até chegar a um espelho não transparente, enquanto os outros raios de luz são desviados para cima até chegar a outro espelho não transparente. Como as distâncias entre o aparelho semitransparente e os espelhos normais são iguais, a luz alcançará esses espelhos simultaneamente e voltará em ambos os casos ao espelho semitransparente. Os distintos feixes de luz do aparelho chegam ao mesmo tempo de volta ao espelho semitransparente e ambos serão desviados para baixo para acabar numa placa. Na placa inferior poderão observar-se as interferências entre os feixes de luz. O que é significativo desta experiência de física não será o padrão de interferências, mas sim que esta fossem fixas ao girar o aparato conjunto do interferômetro, visto que as distâncias percorridas são igualmente fixas e a velocidade da luz supôs-se constante e independente da sua fonte. Interferômetro de Michelson e Morley em movimento relativo ao éter luminífero. A intenção era medir a diferença de tempo utilizado pela luz ao percorrer espaços iguais entre diversos espelhos, mas ao estarem uns alinhados com a direção da Terra e outros planetas, seriam diferentes pelo efeito da velocidade da Terra. O espaço aumentou com a deslocação do espaço vertical na direção da Terra. Este espaço deve-se ao transcurso do tempo que demora a luz em fazer o percurso mais o que demora a alcançar o espelho vertical. Da mesma forma, o espaço até o espelho de cima aumentará e o aumento do espaço dependerá do ângulo da direção inicial da velocidade da luz e da nova direção até o espelho de cima. As duas distâncias percorridas pela luz deixariam de ser iguais. O mesmo acontecerá com as distâncias no caminho de regresso ao espelho semitransparente, e isso deverá provocar que as interferências produzidas entre os dois feixes de luz sejam diferentes. Consequentemente, sucessivas mudanças no ângulo da disposição dos interferômetros em relação à direção da Terra deveriam refletir-se em variações associadas nas franjas de interferências dos feixes de luz na placa ao final do seu percurso. O cálculo das distâncias e as suas variações em função do ângulo e das interferências não oferecem excessivo problema e deveria ter permitido deduzir a velocidade da luz em relação ao éter luminífero. Contudo, a conclusão dessa experiência empírica é que não se produzia nenhuma variação nas franjas de interferência na placa final com as mudanças no ângulo do interferômetro. Na física moderna ortodoxa, o resultado dessa experiência foi totalmente inesperado, pois as franjas de interferência não variavam ao girar o interferômetro. Era o resultado previsto no ponto onde a Terra se supunha em repouso em relação ao éter luminífero. Em vez de resolver o problema da velocidade da luz, acentuou-o. Na física global, os resultados com um suporte móvel só seriam coerentes com os reais se fossem solidário com a Terra, ou, que é a mesma coisa, o interferômetro estivesse em repouso em relação ao suporte móvel. A importância dessa experiência é que, junto às previsões da relatividade geral, é considerado a base de apoio mais importante da teoria da relatividade de Einstein.